Então, gente, quando eu ouço esse tema, né, o ateísmo, eu sempre fico impressionado como que o iluminismo ele conseguiu, né, vencer a guerra cultural durante tanto tempo, né? Porque ele conseguiu colocar na mente das pessoas, e acima de tudo nas emoções das pessoas, de que ser ateu é racional, né, e acreditar em Deus é algo emocional, né, é uma crença pessoal subjetiva, a ponto de ter gente que pensa, sinceramente, de que você acreditar em Deus não é diferente de você acreditar numa figa, né, ou numa ferradura atrás da porta, ou no pé de arruda, enfim, qualquer coisa, superstição, né. E isso é um absurdo, e não é só um absurdo do ponto de vista moral, é um absurdo do ponto de vista racional, né? Então eu vou falar de dois temas aqui, né, da problemática em si, né, vou só elencar o tema, porque não dá tempo da gente aprofundar muito aqui, obviamente, e da questão da ética, né? Então, em primeiro lugar, a nossa inteligência, quando analisa a realidade, ela constata a necessidade da existência de Deus, né? São Tomás explica isso de uma maneira perfeita nas 5 vias, né? Mas eu vou falar aqui só de uma das vias, que é o princípio de causalidade, que eu acho que é o mais fácil de entender e o mais irrefutável, né? Então, assim, o nada não pode gerar nada, né? Alguém aqui na experiência, né, pessoal, na vida de cada um, já perceberam o nada gerando nada? Ou, vou adiante, né? Alguém pode imaginar o nada gerando algo? Alguma coisa? Não. Então aquilo que nós não podemos sequer imaginar, ou seja, não está nem no campo do possível. É algo impossível, porque é contraditório. É como imaginar um quadrado redondo, né? Ou uma montanha sem vale, ou uma cachoeira sem queda, né? É só um flatus voces, né? É só um termo vazio, né? E a nossa análise, a nossa inteligência, quando analisa a realidade, ela percebe o quê? Que tudo tem uma causa, né? E que as causas não podem tender ao infinito, porque senão não teria causa, termo médio, né? Não teria causa final, teria só causas infinitas. Isso aí é outro absurdo, lógico. Então, deve necessariamente existir uma causa primeira, que é incausada, né? E que é causa de todas as outras coisas, né? Que na religião nós chamamos de Deus. Ou seja, por quê? Porque tem em si a possibilidade de causar todo o resto, né? Tudo que existe, né? Isso é o que a razão natural constata da realidade. Repito, isso é constatado. Isso não é crença, isso é constatado. Aí sempre tem um engraçadinho que fala: ah, mas isso aí parte do pressuposto que nós conhecemos a realidade. A pessoa vem com argumentos que vêm desde Pirro, sexto empírico, até Kant, né? Quem garante que de fato a realidade é da forma como nós a percebemos? Ué, se você levanta essa hipótese, né, dá para refutar isso também, mas sendo direto e reto. Se você levanta essa hipótese, né, você está pondo em xeque a razão. Ou seja, você não está falando nada. Ou seja, como é que você pode criar um argumento racional para invalidar a validade da razão? Então, para você acreditar que Deus não existe, você tem que acreditar que a nossa inteligência nos engana, que ela é falha, que ela não está percebendo a realidade. Portanto, isso sim é um ato de crença subjetiva. Então, quando você bota em dúvida a existência de Deus, você fala assim: ah, tá, acho que Deus não existe. Por quê? Porque você não sente, porque você não vê. Você está falando que a inteligência não está percebendo que o princípio de causalidade, o princípio motor, enfim, todo o resto é uma ilusão e, portanto, nós não conhecemos nada. Só que se nós não conhecemos nada, né, isso é um ato de fé, não é um ato de razão, né? Fé, entre aspas, é um ato de crença, né? Porque fé quer dizer confiança, né? Então, assim, isso que é você recusar a razão, né, e tentar acreditar só em você. E que não. Então, se a razão não funciona, então nada do que nós conhecemos é verdadeiro e, inclusive, não tem nem como provar que eu existo, né, que cada um aqui existe, não dá nem para conversar, não dá nem para ir ao banheiro, né, porque nada garante que o banheiro está ali, né? Então, ou seja, é algo que você sequer pode levar a sério, uma conversa que não é séria, né? Então, assim, de maneira bem sucinta, é claro que, né, para se explicar o próprio princípio de causalidade vai muito mais tempo que isso, né, mas só para mencionar, isso aqui é mais um convite, um estímulo para que vocês estudem e busquem conhecer isso. Mas se você analisa e entende bem as 5 vias, o princípio de causalidade, o princípio motor, né, o princípio de finalidade, etc., não dá para você racionalmente negar, né, a necessidade da existência de Deus. Só nessa base de você duvidar da própria razão, né? Por quê? Simplesmente porque o nada não gera o nada. E o segundo ponto é o da ética. Porque tem gente que fala o seguinte, né, baseado em Kant também,
que dá para você criar uma ética sem fundamentos metafísicos e sem fundamentos religiosos, né? Uma ética baseada no dever, né? Ou seja, que é baseada lá nos imperativos categóricos de Kant, que diz o seguinte: age de tal modo que a sua ação possa virar um princípio, uma norma universal, né? Tem gente que acha isso bonito. Fala, até pode ser bonito. Então vamos lá, por exemplo, ajudar uma velhinha a atravessar a rua é algo que pode ser uma lei universal? É. Então é a coisa ética a se fazer. Ah, parece que o problema foi resolvido, né? Mas não foi. Por quê? Porque resta a questão. Então, por que eu devo agir de maneira, né, de acordo com uma regra universal? Por quê? Por que eu devo ajudar uma velha a atravessar a rua? Por que eu devo não roubar, não mentir, não matar? Por quê? Inevitavelmente, você vai ter que chegar à seguinte resposta: porque isso é bom. Mas por que isso é bom? Ah, isso é bom porque, sei lá, conserva a espécie. Mas por que conservar a espécie é bom? Ah, porque as pessoas ficam mais felizes. Mas por que deixar as pessoas felizes é bom? Ou seja, inevitavelmente você tem que investigar metafisicamente a natureza do bem, né? Até você chegar ao critério de bem e mal, que depende do quê? Do critério de veracidade e de falsidade. Ou seja, você cai na metafísica de novo. Não tem como negar a metafísica, a estrutura da realidade. Agir bem é agir de acordo com a estrutura da realidade. Inclusive as pessoas que falam, será que Deus é bom? Ela não entendeu o conceito de Deus. Por quê? Se você faz a pergunta, Deus é bom ou não, você está transformando Deus num ente, colocando Deus abaixo do que ele é, e colocando um critério de bem acima, ao qual você vai julgar Deus também. Deus não é bom, ele é o bem. Ele é o critério de bem pelo qual nós julgamos todos as outras coisas, né? Como Platão já dizia, né? Então tudo que é bom é porque participa do bem em si. E quem que é o bem em si? É o que nós chamamos de Deus. Então é inevitável, para a ética, você ter um critério de bem. E o critério de bem você só descobre por meio da metafísica, pela verdade. Ou seja, a verdade leva ao bem, né? O conhecimento do bem é a verdade, porque o conhecimento do bem é o conhecimento do ser, que é o conhecimento da realidade. Ou seja, é inevitável. Qualquer coisa que fuja disso, qualquer ética que não queira primeiro passar pela metafísica, qualquer tentativa de filosofia que negue isso é charlatanismo, né? Por quê? Porque se você não faz essa indagação, você está sujeito à autoridade. Autoridade ou do filósofo ou do político, que ele vai dizer o que é bom, o que é bem e o que é mal, né? Como nós vemos hoje, né, no mundo. Ou seja, chega a autoridade política, a autoridade intelectual, diz o bem é isso, o mal é aquilo. Todo mundo obedece, né? Por quê? Porque perdeu o critério próprio de julgamento da realidade, né, do bem e do mal. Então, ou seja, o ateísmo é coisa de gente louca e, acima de tudo, mau caráter, né? Ele parte, inclusive, uma das consequências dele é o relativismo, né? E o relativismo também é outra coisa que não é séria, né? Se eu falo que a verdade é relativa, o que eu estou dizendo? Eu estou tentando falar uma verdade absoluta, para dizer que a verdade é relativa. Ou seja, afirmar, negar a verdade é afirmá-la, né? Então, afirmar o relativismo é negá-lo, né? Então, no fundo, a pessoa quando fala eu não acredito na verdade, ela tem um problema moral que está ressoando dentro dela, que é o seguinte: eu não gosto da verdade. Por quê? Porque descobrir a verdade implica em responsabilidade, implica na ética, né? Então, no fundo, o problema é moral. É preguiça intelectual e é falta de vontade de ter compromisso com a verdade. Porque dizer que Deus não existe, dizer que a verdade não existe, dizer que não tem certo nem errado, não tem certo ou errado, é simplesmente dizer: não gosto de Deus, não gosto da verdade, não gosto do certo. Quero agir de acordo com as minhas paixões, com os meus sentimentos, com o meu conforto. Então é isso. Em resumo, é isso que eu tinha para falar aqui para Esmeril, na edição desse mês. Um abraço a todos.